Ela foi uma das responsáveis por mudar completamente a maneira que o ser humano vive. Ela de fato revolucionou o mundo, né? O que seria hoje do mundo sem o Excel, por exemplo? Ou sem a gente ter tamanha praticidade e facilidade de qualquer pessoa no mundo conseguir abrir o Windows e utilizar de uma maneira extremamente amigável, né? E óbvio que eu estou falando da Microsoft, uma das maiores empresas do mundo e há muito tempo, né? Uma das poucas de tecnologia que vem se provando no mercado, crescendo sua receita, crescendo seu lucro ano após ano há mais de décadas, né? Existe muito aquela questão, será que tecnologia vai ser disruptada? Vale a pena investir em empresas de tecnologia? Porque elas podem simplesmente sumir? Bom, já adianto aqui para você que a Microsoft não faz parte desse grupo que vai ser facilmente disruptada, porque ela tem várias linhas de negócio. E é isso que eu quero mostrar para você, uma das empresas mais resilientes e mais sólidas, certamente, da Bolsa de Valores norte-americana e do mundo, tá? Então é uma empresa que com certeza vale muito a sua atenção, né? E óbvio que eu preparei um material extremamente completo, direto ao ponto. Foram mais de 25 horas estudando essa empresa para trazer esse conteúdo aqui para você. Então você pode ter certeza que de minuto a minuto vai ter muito conteúdo e vai valer a pena todo o tempo que você dispor nesse vídeo. Então fala sócio, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Vicari, eu sou educador financeiro. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se você gosta desse tipo de conteúdo raiz, completo a respeito das empresas mesmo, já se inscreve aqui no canal, toca o sininho porque tem mais conteúdo desse por aqui, tá? Então sócio, já vou direto ao ponto aqui para não te enrolar, que tem muito conteúdo que te espera, beleza? Bora pro vídeo. Fala sócio, tudo bem? Vamos fazer a análise então completinha da Microsoft. A gente vai falar absolutamente de tudo dela, né? Questão de concorrência, posicionamento global, representatividade na receita por geografia, por tipo de produto, o que ela está fazendo para se reinventar, por que ela está crescendo tanto a cotação quanto os seus resultados, né? O que está acontecendo na empresa e qual a projeção para o futuro, né? Se você quiser pular para alguma parte específica, fica o convite, vai aqui na descrição, eu deixo tudo detalhadinho para você não perder tempo, eu quero te agregar coisa nova, né? Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre a stock em si, sobre a ação, né? Ela é negociada no mercado norte-americano com o código de MSFT de Microsoft, né? O setor, apesar de ser chamado de infraestrutura de software, ela atua em vários setores, né? Desde venda de computação em nuvem, algumas subscrições, parte de gaming, né, do Xbox, pesquisadores, então ela está em várias áreas de tecnologia, tá? O valor de mercado de 2,15 trilhões de dólares, que nessa data que eu gravo aqui esse vídeo para você, 10 de agosto de 2021, o dólar está a 5,20, então uma empresa aí de aproximadamente 11,18 trilhões de reais de valor de mercado. E é engraçado pensar, né, que só o ponto 18 aqui já é 180 bilhões de reais, né? Grande parte das empresas da nossa bolsa de valores, elas não têm esse valor de mercado, né? Então, de fato, uma gigante no mercado, tá? O valor da ação hoje, ela está sendo negociada em 286 dólares e 43 cents ou R$ 1.489, R$ 1.500 aí aproximadamente para você ter uma ação da Microsoft. Ela é hoje a segunda maior empresa do S&P 500 e, coincidentemente, a segunda maior empresa do mundo também. Por quê? Hoje, pelo menos, no dia que eu gravo esse vídeo, né, as top 10 do S&P 500, que são as 500 maiores empresas do mercado norte-americano, também são as maiores empresas do mundo, né? Então você vai encontrar Apple, Google, Microsoft, Amazon e por aí vai, tá? Fundação em 1975, então é uma empresa já há 46 anos. Para o ramo, para o setor de tecnologia, ela já é uma empresa antiga, né? Já vem se provando há décadas, então um ponto positivo para ela. IPO de 1986, então 35 anos com capital aberto. E nesse período ela trouxe um estrondoso retorno ao acionista de 286.330%. É muita coisa, é muita coisa, né? Agora você como investidor, é interessante que você tenha duas visões dela, tá? A primeira visão aqui, logo de cara, né? Entenda que ela é uma empresa que pode sim multiplicar muito seu capital, tem trazido muito retorno ao acionista, né? Comprar na máxima, comprar na média, comprar na mínima, tal, não vai fazer lá tanta diferença na sua vida, né? Porque ela sempre se surpreende em períodos longos, né? Eu tô falando aqui 10, 15, 20 anos. Ela sempre pode te surpreender, não importa se você comprar na mínima ou na máxima, tá? Mas acontece sim dela, por exemplo, passou aqui
de 2000 até 2016 aproximadamente, ela ficou de lado, né? Então é normal, você como investidor você tem que ter essa consciência. Eu vou comprar hoje a Microsoft, ela vai quadruplicar de tamanho todos os anos. Não, não é bem assim, né? Ela trouxe um retorno expressivo, mas você tem que ter essa cautela e esse controle da expectativa, né? O que esperar dela? A gente vai conversar um pouco a respeito disso ao longo dessa apresentação. Então vamos lá, um pouquinho sobre a história deles. 1975, então a fundação por Bill Gates e Paul Allen. Paul Allen é esse sujeito aqui, pouco comentado, ia pouco para mídia, né? Ele era mais filantrópico, ele era um pouquinho mais tranquilinho assim na vida, né? Mas ele veio a falecer em 2018, tá? Mas os dois que fundaram a Microsoft. O Bill Gates, por sua vez, ele é um gênio, né? Ele é considerado gênio por questões de QI, então ele de fato é uma pessoa acima da média, né? Fora da média, de fato, né? Isso não sou eu que estou falando, ele de fato é uma pessoa que consegue organizar os dados, organizar os números, organizar a programação de uma forma que ninguém consegue, né? Ele lê muito, sabe muito sobre as coisas e além disso é um gênio por natureza. Aí quando você alia genialidade com busca de muita informação, dá nisso, né? IBM, em 1980, ela procura aqui a Microsoft para desenvolver sistema operacional para seu PC. E aqui é interessante, né? Pouca gente sabe, hoje todo mundo conhece o Windows e parece que só existe isso no mercado, né? Mas lá atrás existia uma corrida do sistema operacional, né? Não era só o Windows, não era só os outros, tinham várias empresas desenvolvendo sistema operacional, né? E o que fez o Windows sair na frente de todas, né? A gente já vai comentar um pouquinho de alguns pontos chaves aqui que eles fizeram, né? 1982, então, aplicações para Macintosh e planilha eletrônica MS-DOS, a gente já vai relembrar ou ver pela primeira vez, né? O MS-DOS, para quem nunca viu, é um negócio bizarro, né? Só programadores que conseguiam utilizar aquilo. Você abria o computador, era um monte de letrinha preto e branco, era isso, né? Era ridículo. Vou mostrar uma foto aqui para você. Em 1985, a Microsoft Windows 1.0 era vendido por $99. 1986, então, o IPO já carregou uma grana boa e saiu pro pau, né? Eles saíram comprando um monte de empresa, uma empresa muito compradora, a gente vai comentar isso também, tá? Em 87, a aquisição do PowerPoint, eu deixei aqui inclusive o meu obrigado PowerPoint, né? Se não fosse o PowerPoint não teria esse vídeo, não teria essa apresentação, né? Eu faço a apresentação no PowerPoint, tá? Mais o lançamento do Excel. A gente vai falar um pouquinho sobre Excel. Aqui eu já adianto para você que ele é uma máquina de vantagem competitiva, né? Eu julgo aí que ele é quase que mais importante, tão importante ou mais importante que o próprio Windows, tá? Em termos de vantagem competitiva. Não estou falando que um tira a importância do outro, mas eu estou falando que quando você para analisar qual que traz mais vantagem competitiva, a Microsoft pode ser um grande erro meu, porque eu tenho uma limitação tecnológica assim como todo mundo tem. Todo mundo que não investe $20 bilhões anualmente em pesquisa e desenvolvimento, como a gente, tem uma limitação tecnológica comparada à Microsoft, Google, Amazon e todas essas gigantes, né? Mas o fato é o seguinte, né? Eu vejo que o Excel ele traz uma vantagem competitiva gigantesca para a Microsoft, a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso, tá? 1988, Apple acusa a Microsoft de plágio com Windows 2.0. Então, é importante você saber que a Apple e a Microsoft eles têm uma história. Steve Jobs e Bill Gates também tem uma história. A gente não vai se adentrar, porque senão seria um vídeo polêmico falando da vida deles e biografia, não é o foco aqui desse vídeo. Mas é muito interessante e é muito legal, né? Agrega bastante que você veja conteúdos desse tipo. E eu já vou fazer uma recomendação aqui. Daqui 2 slides eu vou te mostrar algumas recomendações interessantes para você assistir e entender melhor essa história, tá? 1994, então, processos e multas por pressão nos fabricantes uso exclusivo. O que acontece, né? A Microsoft ela tem uma história de sempre ter sido muito eficiente, de ter sido muito fera mesmo, e por ser tão fera, né, ela sempre carregou aí alguns pesos nas costas a respeito de monopólio, né? Ela sempre iniciou algum processo lá e foi lá e criou o monopólio daquilo e aí caem matando em cima dela, né? Então é assim, é ser penalizado por ser muito eficiente em sua distribuição e comercialização. Um dos grandes focos da Microsoft é a questão de comercialização. Eles têm uma capacidade de vender os produtos deles que nenhuma outra tem, né? Eles conseguem pegar saiu um produto legal aqui, deu certo, vamos distribuir? Vamos, pum! E distribui, o negócio é mágico, né? Todo mundo conhece, todo mundo tá utilizando e tal. Aí falam, não é tão cool, não é tão inovador, não importa. Eles distribuem, eles saem vendendo mesmo, eles conseguem essa mágica, né? Eles entregam com acessibilidade e uma margem de lucro gorda, né? Não pense que é só porque é acessível
que vai ser com pouca margem de lucro, não. Eles entregam acessível e com uma baita margem, né? Então esse é o case deles, eles conseguem de fato se diferenciar nesse ponto. E nesse caso aqui de 1994, né, o que aconteceu? Ele chegava nos fabricantes de computador, na época eu não sei quais são, mas vamos dar um exemplo aqui, a Dell, HP, Lenovo, tal, chegava neles e falava, ó, você tem que sair já com o meu sistema operacional, o seu computador já tem que sair com Windows. Não, mas Windows, o Microsoft eu não quero, né? Não, problema seu. Então a gente vai parar de ofertar para você vai lá e você lança com MS-DOS, MS-DOS não, você lança com algum outro aí que não seja tão amigável, uma interface tão boa. Daí o pessoal, tá bom, tá, vamos colocar o Windows aqui. Então eles meio que pressionavam, obrigavam, né, o fabricante já sair com o Windows, né, já dava preferência ao sistema operacional do Windows, né? Então eles tomaram processo por isso, tomaram multa, compensou pagar a multa porque o negócio era muito rentável, né? Ainda assim, paga uma multa de 1 bilhão e vende 100 bilhões, né? É mais ou menos essa ideia, tá? 1995, então, o primeiro grande marco, tá? Lançamento do Windows 95, completo para uso pessoal. O que acontece? Antigamente, os computadores eram para empresas, né? Eles eram caros, eles não eram tão acessíveis, né? Eles não tinham uma interface tão legal, precisavam de programadores para utilizar computadores, e ele começou, esse é um dos grandes pontos, por sinal, da Microsoft, começou a criar uma interface muito amigável com o usuário. Então, isso ajudou muito a democratizar para todos os usuários. Existem brigas com a Apple, né? Que a Apple, existe até o filme do Steve Jobs, né? Que ele que desenvolveu o Paint, né? Ele desenvolveu outras coisas. Isso aí eu vou deixar para os vídeos que você vai ver futuramente. Eu estou falando aqui a história, né? Eles trouxeram essa interface amigável. Se foi plágio, se eles roubaram, se a ideia era primeiro do Steve Jobs, aí eu deixo para vocês irem buscar esse tipo de curiosidade, tá? Mas enfim, esse foi o grande ponto. Eles conseguiram distribuir algo que tinha uma interface muito amigável com o usuário. Em 97, eles compram 150 milhões de ações preferenciais da Apple. Aqui foi uma grande sacada, né? O que aconteceu? A Apple estava passando por uma crise financeira, ela sim quase faliu, a Apple quase fechou, quase que a gente não tem iPhone nesse mundo, isso é fato, né? Para quem conhece a história mais do Steve Jobs sabe que isso quase de fato aconteceu, o Steve Jobs deu uma virada na empresa, né? Mas eles estavam passando por um momento difícil. Do mesmo lado, a gente tinha uma Microsoft que estava sendo acusada por monopólio, que não tinha ninguém concorrendo com eles. O que eles fizeram, né? E se a gente salvar um concorrente numa situação complicada, ainda por cima adquirir um certo controle nesse concorrente? Essas ações preferenciais não tinham direito ao voto, tá? Eles não tinham direito ao voto, mas eles possuíam os lucros do próprio concorrente, compraram preferenciais, né? Então eles falaram, vamos comprar 150 milhões preferenciais da Apple, a Apple vai se capitalizar, vai colocar dinheiro no bolso deles, eles vão se reerguer, a gente terá um concorrente e esse concorrente, adivinha, se lucrar, uma parte é nossa. Olha que bom negócio que eles fizeram, né? Também em 97, expansão do alcance do pacote Office e Internet Explorer. Para você que nasceu depois de 2000, provavelmente, você nem sabe direito que é Internet Explorer. Você só sabe o que vem junto com o Windows, né? Mas o Internet Explorer era top de linha. Era top, né? Só tinha ele, todo o computador já era comercializado com ele e a Microsoft ganhou bastante dinheiro com isso, né? Só que daí veio o Google Chrome, veio o Firefox, veio um monte de concorrente, né? Que tirou meio que o Internet Explorer. Eles tiraram o pé também, o Internet Explorer é bem mais lento que o Google Chrome, né? Mas enfim, parece que eles tiraram o pé, não focaram tanto, mas já chegou a ser top e não tinha outro para bater de frente. 98, a grande virada, né? A grande virada comercial de chave aqui. Lançamento do Windows 98, uma interface extremamente amigável, uma distribuição que chegou no mundo inteiro, o mundo inteiro tinha um computadorzinho com Windows 98 instalado, era de fato uma revolução, né? Muitos processos de monopólio, obviamente, e multas pagas, isso se tornou corriqueiro na vida deles, né? Até hoje tem alguns processos aí de monopólio e multa que eles pagam. Em 2001, então, eles fazem o lançamento do Windows XP, que também comercialmente foi um ótimo negócio. Muitos computadores meio que se negavam, né, a mudar, né, eles foram atualizando o Windows 8, Windows 7, Windows 10 e tal. Muitos computadores se negaram a mudar, eles queriam continuar no XP, mas eles cortaram o suporte, né, então aí quem tinha XP teve que de fato mudar. Algumas empresas, no entanto, elas mantiveram o suporte do XP, mas pagando muito caro diretamente para a Microsoft, tá? Também em 2001, lançamento do Xbox. Olha essa caixona preta gigantesca aqui,
eles fizeram o lançamento do Xbox. Essa linha de gaming cresceu demais. Eles são dono do Age of Empires, do Halo, do Flight Simulator, agora me fugiu o nome, acho que do Forza também, né? Eles são donos de vários games, né? E eles vêm crescendo demais nessa linha, tá? Em termos de representatividade de receita, a gente vai passar, é bem interessante. Em 2008, eles fazem uma proposta para a compra do Yahoo. Sim, do Yahoo, por 44,6 bilhões de dólares, né? Yahoo estava lá no alto da sua história, hoje não vale nem 7 bilhões de dólares, né? E foi recusado. O Yahoo achou que de fato não precisava desse dinheiro, ia prosperar. Eu tenho certeza que eles se arrependem até hoje, porque poderia ter sido comprado por 44,6 bilhões, seria a maior aquisição da Microsoft até hoje, inclusive. 2012, as primeiras perdas trimestrais da companhia, então só em 2012, né? É uma baita de uma companhia bem administrada, né? Bem gerida, e no setor de tecnologia, o que é bem difícil, né? Então, em 46 anos, eles não perderam a mão, eles só crescem. Isso é muito difícil, porque normalmente o grande medo das técnicas, né? Elas serem disruptadas, mas a gente vai ver que eles meio que não correm esse risco não. Vamos explicar aqui ao longo do vídeo. 2013, compra da Nokia por 5,44 bilhões de euros. 2014 Satya Nadella, desculpa se eu falei o nome errado, né? Também um indiano, assim como da Google, né? É o novo CEO da empresa, né? Então a Google tem um indiano como CEO. A Microsoft também, parabéns para os indianos aí, que eles de fato sabem muito aí como gerir uma empresa de tecnologia, né? Eles estão mandando muito bem, se comprovando cada vez mais no mercado, né? 2016, maior aquisição, LinkedIn. Fica de curiosidade aqui, se você for fazer uma entrevista com alguma empresa norte-americana, porque você quer ser contratado no exterior, quer buscar a vida, né, nos Estados Unidos ou em qualquer outro país, se você for fazer a entrevista, eles não vão entender se você falar LinkedIn. É chato, mas tem que falar LinkedIn. Chato pra caramba. Quando eu ouvi pela primeira vez, eu falei, que cara metido, né? Eu percebi que é normal, né? Os americanos, os irlandeses, quem fala inglês tem que falar LinkedIn. Chato pra caramba, né? Não vai falar LinkedIn na entrevista. Então, comprou aqui por 26,2 bilhões de dólares. Foi a maior aquisição até hoje realizada pela Microsoft, tá? 2018, aquisição da GitHub por 7,5 bilhões. 2020, aquisição da ZeniMax Media por 7,5 bilhões. Essa ZeniMax Media é para ajudar essa questão do Xbox, tá? Ajudar a questão de gaming. Eles querem evoluir bastante. A gente vai ver que já tem uma fatia boa, né, de receita a partir de games, e eles querem crescer mais, eles querem focar e ter mais games exclusivos, né? Assim como a Sony tem os deles, lá God of War e tudo mais, eles querem ter os deles também e bater de frente com a Sony, que hoje eles estão perdendo feio. Não feio, eles estão em segundo colocado, não é tão feio, mas em termos de percentual é uma lavada, né? A Sony tem quase que o dobro de vendas do Xbox. Não que o Xbox seja ruim, mas a Sony está mandando muito bem nesse sentido. 2021, aquisição da Nuance Communications, 19,7 bilhões. Aqui é uma empresa focada em reconhecimento de fala. Então, essas técnicas são meio biruta da cabeça, né? Elas estão indo para tudo que é frente, que saiba utilizar os dados, né? E tem uma piadinha aqui, quem já assistiu Simpsons vai ser legal lembrar esse episódio, né? Quem não assistiu, eu vou te contar. O Homer Simpson, né? Ele estava criando alguma coisa de tecnologia, né? Daí chegava o Bill Gates, né? Tem essa figurinha aqui e falava: o que você criou? Eu criei isso. A gente vai comprar você. Não, como assim? Não, a gente vai comprar. Quantos que você quer? Eu quero tanto. Tá bom, a gente faz essa compra. Aí assim que compra, eles destroem tudo, né? Eles destroem a tecnologia, porque ele de fato, ele comprava tudo que era empresa pequena para impedir o crescimento dessas empresas, e ele comprava as novas tecnologias. Então estava dando certo em determinada empresa, ele, legal, tá dando certo, eu vou lá e compro essa empresa, agora é minha, beleza, a tecnologia é minha, ninguém vai bater de frente comigo. Então a estratégia comercial de crescimento da Microsoft foi pesada, né? Então até por isso que eles tomaram tanto processo de monopólio, de multas, merecido e tal, e deu muito certo, né? Pelo jeito valeu muito a pena ele se expor ao risco dessa maneira, né? Ele comprava tudo. Aqui, caso você nunca tenha visto a super tela amigável, né, do MS-DOS, então era um monte de letrinha, uma coisinha chata pra caramba. O que a Microsoft basicamente fez? Se é dela ou se é da Apple, de novo, vou deixar essa discussão aí pra vocês, tá? Ela transformou uma interface que qualquer ser humano pode utilizar, né? Você chega aqui, é tudo muito intuitivo, tudo muito autoexplicativo, muito bom, né? Tudo amigável com o usuário. O alto escalão, então, a gente tem o Bill Gates, e obviamente que esse patrimônio dele
Varia demais, varia conforme o patrimônio que ele tem, né? Eles têm muito patrimônio em ações mesmo, então se a ação ela vai de 100 para 50, ele perde metade do patrimônio. Se vai de 100 para 200, ele dobra o patrimônio, né? E assim consecutivamente. Por isso que hoje é tudo muito bagunçado aí, né? Esses 4 maiores patrimônios seria do Bill Gates, né? Do Elon Musk, do Jeff Bezos e do Bernard Arnault, da Louis Vuitton, né? Então esses grandes, né? Tirando o Bernard, eles são majoritariamente aí do setor de tecnologia, tá? E o CEO da Microsoft, esse sujeito aqui, por sinal, recomendo, né, se você entender inglês, tanto ouvir como ler, é muito legal você ver o material que eles entregam para o investidor, né? Você vai no site lá de relação com investidores, você vai encontrar webcasts, vídeos, palestras apresentadas aí por eles, muito bem feitas por sinal, tá? Muito bem feitas, muito bem explicadas, então gostei muito do material que a Microsoft entrega e adivinha, eles entregam no PowerPoint, né? Eles não entregam, você não encontra nenhum PDF no site deles, né? Só vai encontrar PowerPoint. Curiosidades, então, se você quiser se adentrar nessas curiosidades, né? Conforme eu falei, um pouquinho mais da história do Bill Gates, da Microsoft, criação, tal, quem criou quem, o que aconteceu, né? Eu recomendo você dar uma olhada nesses 3 vídeos aqui, nesses 3 filmes, né? Primeiro, Piratas do Vale do Silício, bem interessante. O Código Bill Gates, que está no Netflix, você pode acessar lá, é um material muito legal, um documentário muito legal. Bill Gates de fato parou e ficou conversando com a pessoa, né, por um tempão, fez caminhada com eles e tudo, explicando a história, contando os detalhes, vale muito a pena. E a história aqui do Steve Jobs, atuada aqui por Ashton Kutcher, né? Então é muito legal essa história, né? O tanto que ele se dedicou à Apple, se dedicou ao trabalho, depois veio a ter doença e tal, meio que se arrependeu, dizem que se arrependeu, né? De não ter ficado tanto com a família, mas enfim, esse cara de fato revolucionou o mundo, né? E ficou meio no ar aí, ficou meio a dúvida se de fato valeu a pena para a vida dele ele ter feito isso, né? Isso no ponto de vista pessoal dele. Ele ficou meio na dúvida se ele se arrependeu de ter focado tanto em mudar o mundo, mas não cuidar da própria vida, né? De certa forma, né? Mas assim, vale muito a pena você ver esses 3 conteúdos, tá? Mas algumas curiosidades que eu acho pertinentes aqui para a gente estudar a empresa em si é o seguinte: o YouTube, né, para quem viu o vídeo da Google, vou deixar o link aqui que ficou muito completo. Aliás, todos esses vídeos têm ficado completos, não tenho economizado em nada aqui de conteúdo para vocês, né? Então, tô bem feliz aqui com o material que eu tenho entregue e eles tomam bastante tempo, né? Então, muito obrigado pelo feedback aqui, agradecendo rapidamente, né, aos que têm dado feedback, aos que não têm dado feedback, me deem, né, porque é importante. Eu gasto aproximadamente 25 horas por vídeo aqui, entre roteirizar, gravar e tudo mais, né? Esse vídeo vai ser 1 hora extra, porque eu já gravei ele, eu estou gravando pela 2ª vez aqui para você, mas eu não percebi que não estava gravando o áudio no primeiro, então eu perdi tudo, tô tendo que gravar de novo, mas vamos lá. Então é o seguinte, se você viu o vídeo da Google, né, ela pagou 1,6 bilhão de dólares pelo YouTube na época, e hoje é considerado uma pichincha. Né? Hoje o YouTube em si sozinho fatura muito mais que isso mensalmente, né? Então assim, já era uma pechincha por 1,6 bilhão, mas o YouTube ele foi oferecido primeiro à Microsoft por 500 milhões de dólares e a Microsoft negou. Gente, isso aqui teria feito toda a diferença na vida da Microsoft, né? Mas enfim, estou feliz que todos aí tenham o seu quinhão de participação na Bolsa de Valores e no faturamento dos Estados Unidos, né? O Pentágono, né? Curiosidade número 2 aqui, o Pentágono, sim, aquela rede, aquele sistema de segurança dos Estados Unidos, ainda roda o Windows 95 e XP. Por quê? Pela segurança, pela velocidade, pela rapidez, pela confiabilidade no sistema, mas eles não conectam essas máquinas na internet. Eles falam, a gente pode rodar, mas contanto que não esteja conectado à internet, né? Então a gente está falando de uma intranet de fato lá dentro do próprio Pentágono e eles pagam para a Microsoft prestar suporte para esses produtos. Devem pagar uma bagatela bem gorda, né? Mas tá aí mais uma vantagem do Windows perante qualquer outro concorrente, né? Da Microsoft perante qualquer outro concorrente. O Pentágono tem o Windows 95 XP e ainda paga aqui, ó, redondinho para a Microsoft fazer o suporte pessoal, né, exclusivo para o Pentágono. Número 3 aqui, Bill e Melinda Gates Foundation, que é a fundação de filantropia, né, do Bill Gates e da Melinda.
até então esposa, indo para ex-esposa, não sei como que anda, eles meio que se divorciaram, não sei se já concluiu o processo. Então eles têm uma fundação de filantropia bem interessante. Se você vê o código Bill Gates, você vai ver o tanto que eles têm ajudado, a questão de poliomielite no mundo, né? Esse cara tem ajudado muito o mundo de certa forma, tá? Então até 2019, para você ter uma ideia, ele já investiu, a fundação já investiu mais de 49 bilhões de dólares. Não achei um número atualizado em 2021, mas deve ser uma boa bagatela, né? E ele já entrou para a lista daqueles bilionários que pretendem doar 99% do patrimônio deles quando falecerem, né? Então ele tem, por exemplo, 150 bilhões de dólares, então ele vai doar aí aproximadamente 134, 133 bilhões quando ele falecer, né? O Warren Buffett também está nessa lista, né? Eles conseguiram colocar vários multimilionários e bilionários para doarem 99% do seu patrimônio assim que eles falecerem, né? Isso é bem legal, então tem muitos frutos a dar essa fundação, tá? Curiosidades é o seguinte, né? Eu não consegui achar nenhuma fonte 100% confiável, apesar de ter encontrado em vários sites, vários memes, vários documentos, que o sistema financeiro global é sustentado no Excel. Então, eu vou colocar entre parênteses aqui, porque eu não posso dar 100% de certeza para você, não quero fazer isso, né? Se você tiver 100% de certeza, coloca um link aqui pra galera, né, pra gente compartilhar essa informação, porque eu achei interessantíssimo. Apesar de ter 99% de certeza, falta aquele 1% vagabundo, então eu vou ficar quietinho, né? Mas o Excel, ele sustenta aí, então, o sistema global financeiro. E tem esse meme, né, tem essa piada aqui. Imagina se o Excel e todos os documentos do Excel desaparecessem por um dia, o que aconteceria no mundo, tá? Esse meme é bem famoso nos Estados Unidos, tá? Então, assim, se isso de fato for verdade, que eu acredito que seja, né, mas não posso te confirmar, eu vejo aí uma enorme vantagem competitiva para a Microsoft. Você lembra que eu tinha comentado que o Excel, de certa forma, traz mais vantagem competitiva que o Windows. Então, o Excel, para você ter uma ideia, ele é comercializado nos computadores da Apple. Então a Apple, ela tem um pacote Office lá dentro, né? Então eles podem oferecer para qualquer máquina, para qualquer computador. O Windows talvez não, né? A Apple vai lá e coloca o sistema operacional dela. Mas eles ainda têm que colocar o pacote Office para a pessoa utilizar. Simplesmente um baita negócio, né? Microsoft Office é um negócio fora de série, assim, em termos de vantagem competitiva. Essa é a forma que eu vejo, tá? Os produtos deles, então, é uma vasta gama de produtos. O Microsoft Access, BI Product, Bing, que é um buscador concorrente do Google, né? Do Google Chrome, na verdade, só que não utilizam tanto e tal, mas assim, ainda tem uma receitinha relevante, a gente vai ver. Skype, Xbox, MSN, Surface. Surface é um produto que eles têm, né? Que é um notebook, é um laptop. Na verdade, também outra dica de inglês aí, aqui se fala laptop, se você fala notebook é caderno, né? Se fala para um americano notebook é um caderno. Laptop é de fato um device, tá? Então eles têm também o device deles, tá? Apps, Windows Store, Xbox One, Office Application e por aí vai, né? Eu gosto bastante dessa figurinha aqui, ela mostra bastante de uma forma muito clara os produtos que eles têm, né? Então, se você tiver maior familiaridade com eles, isso vai ficar mais claro para você. Mas é interessante que eles têm desde o back-end, ou seja, programação, né? Produtos de programação, até o front-end, que é aqueles de interface direto com o consumidor, seja Internet Explorer, PowerPoint, etc. É interessante a gente falar um pouquinho sobre a concorrência, porque diferente de muitas empresas que a gente olha, por exemplo, qual que é a concorrente do Itaú? É o Bradesco, é o Banco do Brasil, é muito claro o concorrente, né? Quando a gente pega essas gigantes de tecnologia, não é tão claro, porque eles têm várias frentes de negócio e vários concorrentes para cada frente de negócio. Então, quem que é o concorrente do Skype? É o Zoom. Quem que é o concorrente do Internet Explorer? É o Google Chrome. Na verdade, é o contrário, né? Internet Explorer é meio concorrente do Chrome, né? Quem que é concorrente do Windows? E aqui tem um ponto extremamente interessante, né? Android. A gente vai falar mais dele. E o Linux, então os computadores da Apple, eles vêm com Linux, né? Apesar de ter o pacote Office, o sistema operacional é o Linux, mas não é tão usual assim, pouca gente utiliza o Linux. Eu tenho certeza que 98% das pessoas que utilizam um sistema operacional vai utilizar o do Windows, né? 2% vai ficar com o Linux. Agora, o Android, a gente vai falar mais dele. Bem interessante esse ponto de vista e me surpreendeu muito, tá? Xbox, o PlayStation da Sony. Surface, que é a linha de computadores dele, então vai ser a Dell, vai ser a HP, Lenovo, etc. Agora, o Office, conforme eu disse, eu não consigo enxergar um concorrente para o Office.
Mas também, conforme eu disse, eu tenho uma limitação tecnológica, né? Eu tenho uma limitação de visão tecnológica. Então, se você souber de algum concorrente para o Office, também deixa aqui nos comentários para contribuir, né? Lembre-se que esse vídeo aqui é um vídeo de contribuição, né? A gente interage bastante, você pode olhar os outros vídeos do canal, como o pessoal se ajuda, né? Então qualquer informação que você venha a ter, que você queira acrescentar aqui, isso aqui é uma comunidade, de certa forma, então você coloca aqui nos comentários para as pessoas também saberem. Estudando a Microsoft, então tem um ponto bem interessante, é um pouco bagunçado quando você vai estudar as 3 linhas de produto da Microsoft. Eles distribuem aqui em três segmentos, tá? Aqueles serviços de produtividade e processos de negócio, Intelligent Cloud, ou seja, serviços de Cloud Computing, More Personal Computing, que seria devices, né? Seria, por exemplo, o Xbox, seria o computador deles, teclado, fone de ouvido e tudo mais. Quando você vai detalhar, entender cada linha de negócio, é um negócio bagunçado, porque às vezes o mesmo produto, conforme fatura, ele é entregue em 2 linhas, né? Então, por exemplo, o Xbox é numa linha, mas o preço que você paga pelo Xbox Live, né, para você pagar uma subscrição anual para você ter acesso ao Live, o preço que você paga mensalmente ele entra numa outra linha. Então é um negócio meio bagunçado. Eles têm uma parte que é pago em forma de serviço, eles têm outra parte que é pago em forma de um one shot, a gente chama, né, que você compra uma vez só. Então é um pouco bagunçado de você entender, tá? Mas enfim, se você quiser dar uma olhadinha, tem aqui esses slides, vou deixar aqui disponível para você dá uma pausa no vídeo, né? Ou no próprio RI deles, né? More Personal Computing, aqui você vai ver, é um pouquinho mais fácil de entender o Personal Computing, mas os outros dois é um pouquinho complicadinho. Agora, passando um pouco dos resultados, né? A gente falou de um monte de coisa bonita aqui, será que tudo isso se reflete de fato em resultados? E a resposta é sim, e muito, né? Então aqui eu trouxe um Financial Highlights, que seriam os principais destaques financeiros deles, né? Revenue, que seria a receita, olha o tanto que aumenta ano após ano, né? Desde 2016, então foi de 91 para 96, para 110, para 125, e 143 explodiu em 2020, né? Explodiu muito em 2020. O que ocasionou essa explosão? As pessoas compraram mais videogame? Não. Compraram muito mais computadores? Não necessariamente, né? Compraram muito mais coisas? Não necessariamente. Eles compraram mais, eles conseguiram vender mais, mas o que de fato trouxe essa explosão de resultado foi um negócio chamado Cloud Computing. Eu gostaria de explicar aqui, eu vou até pedir para o editor ele dar um zoom aqui um pouquinho mais enfatizado em mim, porque eu vou explicar um pouquinho sobre o que eu tenho conhecimento, tá? Eu vou explicar aqui para você. Eu vou te passar uma ideia básica, não é tudo sobre TI, tudo sobre tecnologia, não é bem assim, tá? Eu vou te explicar como funciona basicamente o Cloud Computing, por que ele cresceu tanto, porque quando a gente analisa isso para a Microsoft, a gente está analisando para todas as outras também, do Google, Amazon, Alibaba, a IBM, Oracle, todas essas elas entraram no cloud com muita força, né? E o que é isso? Imagina que você é um empresário, né? Você tem a sua empresa e você tem 25 funcionários e você precisa comprar um servidor para a sua empresa. Por que você compra um servidor? Porque você quer centralizar em um computador parrudo, robusto, que de fato tem muito processamento e consegue entregar as informações de forma muito rápida. Você quer colocar o seu sistema lá, o sistema da sua empresa, que cuida do seu financeiro, que cuida do seu RH, cuida do seu faturamento, cadastro de clientes, cadastro de fornecedores, compras, impostos que você vai pagar e tudo mais. É um sistema que já faz tudo isso para você, né? Que a gente pode chamar ou de CRM, que é para relação com os seus clientes, ou também tem ERP, né? Que é meio que para cuidar de várias frentes da sua empresa, tá? De novo, não vou me adentrar aqui, até porque eu posso falar uma besteira, mas a ideia eu tenho certeza do que eu estou falando. Então você precisa comprar um servidor. Quanto custa esse servidor? Ele custa 100 mil reais. Sim, ele é pesado, né? Ele é caro. E você olha assim, 100 mil reais, eu tenho 2 opções, né? Ou eu compro um servidor de 100 mil reais ou invisto 100 mil reais na minha empresa. O que é mais interessante? Pô, é mais interessante eu como empresário pegar esses 100 mil, tentar desenvolver um produto novo ou atingir novos mercados do meu produto. Qual que é o meu produto? Sei lá, meu produto é isso aqui, é vender cheirinho para escritórios, né? Eu quero aumentar o alcance disso, é isso que eu quero, né? Então, o que é mais importante para você? Pegar esses 100 mil e gastar num servidor ou no seu core business, que vai dar muito mais dinheiro? É no seu core business. Então, esse é o primeiro ponto de vista, né? Você não imobilizar 100 mil reais em algo que não vai te gerar retorno.
Esse é o fato, não gera retorno. Gera produtividade, mas não gera retorno. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é segurança. O que é mais seguro? Você ter o seu servidor de 100 mil reais lá no seu escritório, que alguém pode roubar e você perde completamente todas as suas empresas, ou você ter um servidor na nuvem. O que significa na nuvem? Data centers, mais de 32 data centers da Microsoft espalhados pelo mundo inteiro e replicando essa informação. Então, se explode um data center da Microsoft, as informações estão replicadas em outro data center, você não perde a sua informação, sua empresa não deixa de existir. Então é óbvio que é muito mais fácil, é muito mais seguro, é muito mais tranquilo você ter isso lá com a Microsoft ou qualquer outra, né? Estou dando um exemplo aqui. E quanto que você paga por isso? Ao invés de eu pagar 100 mil numa talagada só, eu pago, por exemplo, 2 mil reais por mês. Aí você fala, nossa, 2 mil, mas 50 meses é o preço de um computador. Não importa, né? Estão entregando mais do que simplesmente o computador. Está entregando a facilidade e o fato de você poder rentabilizar os seus 100 mil. Terceiro ponto, escalabilidade, né? Quando você compra um computador de 100 mil, sua equipe cresce, você foi para 100 pessoas, pô, não está mais dando conta. Você tem que vender o de 100 mil depreciado, comprar um novo agora de 400 mil. Ou você chega para a Microsoft e fala, Microsoft, é o seguinte, eu estou precisando aumentar a potência do meu computador. Quanto que você está precisando aumentar? 4 vezes. Eu preciso quadruplicar a potência do computador. Ah, beleza. Sabe o que eles fazem? Eles fazem uma programação, eles liberam lá para você e você tem um computador em um dia, você tem um computador 4 vezes mais forte, né? Como que funciona basicamente isso? A Microsoft, ela compra um computador assim inimaginável de potência, que ela distribui em vários computadores virtuais para você, né? Então, tá o chamado Cloud Computing, né? Então, você tem um computador virtual que ele simplesmente pode aumentar. Ah, agora eles têm 100 de RAM, vai para 200 aqui, né? De uma forma muito escalável, muito prática. Eles têm essa estrutura, não é o seu foco, né? Não é o foco do empresário que está fazendo cheirinho para escritório, né? O foco do empresário é completamente diferente. Já o da Microsoft é justamente de entregar escalabilidade para você. Então, isso é um negócio que cresceu e tende a crescer muito. Já era fato que ia crescer com o tempo, já era fato isso, era fato. Agora, o que aconteceu? 2020, eu estou precisando acessar o sistema da minha empresa, estou precisando cadastrar um cliente. Eu estou em casa. E agora, né? Como que eu acesso isso? Pois é, que tal eu pegar o meu servidor e jogar na nuvem? Tá todo mundo indo para casa, eles precisam acessar de qualquer lugar do mundo, eles precisam acessar de Goiânia, precisam acessar de Nova York. Como que você consegue fazer isso? Computação em nuvem. Então é por isso que cresceu e tende a continuar crescendo tanto essa linha de produto. Se você está duvidando de mim, eu vou te mostrar aqui em números de fato quanto que cresceu por linha de produto. Aguenta aí que a gente vai chegar lá. Aqui é basicamente o tanto que eles gastam, né? No total, né? Aqui é o Operating Income, seria o lucro operacional, né? Como se fosse um EBITDA, algo próximo disso, tá? Net Income seria o lucro líquido. Então eles têm aqui de 143 bilhões que eles faturam, o lucro líquido aqui de 44 bilhões, o que dá aproximadamente 30%, pouco menos que 30% de margem líquida, uma margem simplesmente excepcional. Dividendos, eles vêm aumentando ano após ano, você pode perceber, eles não fazem parte dos dividendos aristocrats, que seriam os aristocratas dos dividendos, aqueles que crescem, aquelas empresas que conseguem crescer a distribuição de dividendo ano após ano, por pelo menos 25 anos consecutivos. Eles não fazem parte, mas eles vêm aumentando bastante a sua receita. Tá? A gente vai passar linha por linha aqui, então, produto, você percebe aqui que na linha de produto eles vendem aproximadamente 70 bilhões e de serviço e outros também 70 bilhões, então é bem diversificado. A partir daqui já vou mostrando para você, gosto muito do resultado da Microsoft. Gosto em que sentido? Diversificação, proteção. Não vende mais Windows, não tem problema, eles têm outra linha gigantesca de produto. Acabou o Cloud Service, não tem problema, eles têm outra linha gigantesca de produto. Eles não têm nenhuma dependência. Quando eu olhei o Google, que é uma empresa incrível, com vantagens competitivas incríveis, ainda assim eles têm cerca de 70% de dependência de advertisements. É isso que eles fazem dinheiro. Advertisements no Google e no YouTube. São focados nisso, ganham muito dinheiro, merecem o valor que tem, mas eles têm esse ponto aí que é delicado. A Microsoft não tem isso, ela tem muita proteção. Ela tem muita proteção de diversidade de produtos. O custo disso, né, os produtos 16 bilhões,
Já os serviços 30 bilhões, então o total de custo aqui de 46 bilhões, sobra aqui uma margem de 97 bilhões. Desses 97 bilhões eles gastam 20 bilhões em pesquisa e desenvolvimento, o Google gasta 27 bilhões em pesquisa e desenvolvimento por ano, o Microsoft 20 bilhões. Como que eu vou ter uma visão tecnológica igual da Microsoft? Como que eu vou saber qual que é o possível concorrente da Microsoft? Esse é um ponto de alerta. Só que para se proteger disso, né, eu vejo que as pessoas têm muito medo de investir numa empresa de tecnologia, porque tecnologia é disruptiva. Então o que existe hoje pode ser disruptado em pouco tempo. E é fato isso. Só que o que as pessoas não enxergam é que essas top 5, top 10, elas já estão em outro nível, elas têm muitas linhas de negócio, muitas frentes de receita que, por mais que uma ou outra seja disruptada com o tempo, elas de fato percam nos próximos 30 anos, elas têm outras frentes. E de todas que eu estudei até agora, a Microsoft é a que mais tem frentes de negócio, com uma receita super diversificada. Vendas e marketing, 19 bilhões. Geral e administrativo, 5 bilhões. Vamos falar disso, tá? Então aqui o total de operating income, 53 bilhões. Pagou as taxas, né, de 9 bilhões aproximadamente, 44 bilhões de lucro. E o que é interessante, né? Olha o tanto de taxa que eles pagam aqui. 8 bilhões em 53 dá menos que 20% de imposto. Por que o Brasil é o único país, junto com a Estônia, que não tem os dividendos tributados? Porque a gente paga 37% de imposto. Aqui não, né? Eles pagam 30% sobre os dividendos que eles forem distribuir? Pagam. Só que eles eles têm um incentivo fiscal dentro da empresa de retenção para reinvestimento em si próprio de menos de 20%. Então, como que eles remuneram o acionista, né? Isso é importante você já saber, que é uma prática bem comum lá no exterior. Uma parte pode ser por dividendos, só que quando eles distribuem dividendos para você, eles têm que pagar 30% desses dividendos. Agora, uma forma de sair desse pagamento de imposto é eles recomprarem ações próprias e cancelarem. Então, imagina que antes tinha 1 milhão de ações valendo 1 milhão de dólares. Agora eles compraram 100 mil ações, agora tem 900 mil ações, só que o valor de mercado da empresa é o mesmo, ou seja, cada ação vai valorizar, porque tem menos ações no mercado com o mesmo valor de mercado da empresa. Tá? Então é uma forma de remunerar. Você como acionista, você vai ver a sua ação sendo valorizada. Agora, uma coisa que me chama a atenção é essa regra que eles têm, praticamente uma regra, né? Eles são muito padronizadinhos aqui, 13% da receita anual vira pesquisa e desenvolvimento. Como que uma empresa dessa vai dar errado, né? Elas conseguem se reinventar ano após ano. Eles investem 20 bilhões. 20 bilhões, é 20 bilhões de dólares, e pessoas falando, eu acho que esse carro voador aqui, entregando por drone, não sei o que, vai dar dinheiro. Aí eles vão lá e fazem o teste, colocam dinheiro, injetam grana. Deu certo? Pô, legal, vamos investir mais, vamos fazer isso crescer mais ainda, né? Não deu certo? Descontinua, gastou quanto? 2 bilhões, não deu certo, tudo bem, 2 milhões que a gente gastou em algo que não deu certo. Paciência, bora para o próximo ano. É um negócio incrível, né? 13%. O mesmo vale para vendas e marketing, porque assim que eles lançam um produto, né, eles têm que vender, e eles são muito bons nisso, né? Eles são muito eficazes em pegar um produto que deu certo numa determinada região, numa determinada área, e expandir para o mundo inteiro, né? Eles são muito bons nisso. Então você vê que eles investem aqui de entre 16% a 14% vendas e marketing. E o que mais me chamou a atenção é que, apesar de ser uma empresa que fatura 143 bilhões por ano, eles conseguem investir apenas 5 bilhões em gerais e administrativos, que é o pessoal que cuida lá da base da empresa, né? Então aquela pessoa do administrativo, da contabilidade, do RH, do customer service, isso aí vai de 5 bilhões. 4% apenas da receita deles vai para isso. Então perceba que eles saíram de 110 bilhões de faturamento em 2018 para 143, ou seja, eles subiram 33 bilhões por apenas 400 milhões a mais de custo de vendas gerais e administrativos. Então, é excepcional a alavancagem que essa empresa tem.
Eles conseguem receitar 33 bilhões a mais, gastando apenas 400 milhões a mais no administrativo. É um pouquinho da divisão de produtos deles. De novo, eu estava comentando aqui que não é muito maleável, muito fácil de entender o que é cada segmento de produto, mas o mais importante é o seguinte, né? Eles dividem aqui, então ficou muito bem divididinho, né? 46 bilhões na primeira linha, 48 na segunda, 48 na terceira. E o legal é você ver a evolução de crescimento. Então, a porcentagem, né, a mudança do tanto que eles venderam, tá? Ou seja, a receita deles de 2019 para 2020 aumentou em cada linha de produto, respectivamente, 13, 24, 6%. Porém, o lucro, operating income, na verdade o lucro operacional, ele aumentou aqui respectivamente 15, 32, 24. Olha como eles conseguem gerar ganho. Então eles venderam 14% a mais de receita, só que o lucro operacional foi de 23% a mais. O que é isso? A empresa está ganhando eficiência. Ela consegue vender mais gastando menos. É um negócio excelente, fora de série. E o mesmo aconteceu aqui de 2018 para 2019. Eles receitaram 14% ano contra ano, 14% a mais, só que eles tiveram um lucro operacional de 23% a mais ganho de eficiência. Quando a gente vai aqui para separação por linha de negócios, por linha de produtos, né, e por geografia, perceba que eles dividem aqui Estados Unidos, 73 bilhões, aproximadamente 50%, né, e os outros 50%, 70 bilhões, vai para outros países, diferente do Google que separou por Europa, África, América do Sul e tal, eles separaram aqui por outros países, né? Então, Estados Unidos é metade da receita, a outra metade é o mundo afora, tá? E aqui eles colocaram o resultado por linha de produtos, e aqui a gente vai ter um grande aprendizado, que é exatamente o aumento nessa linha aqui, ó, Server Products and Cloud Services. Então, isso aqui são servidores em nuvem. Sensacional o tanto que cresceu isso aqui. Se você acompanhar a evolução desde 2018, você via que já existia uma tendência, ó, de 26 para 32, Server Products já foi para primeiro lugar na linha de produtos, de todos os produtos que eles têm. Já foi para primeiro lugar em 2019. Só que em 2020 disparou. Não é que é o futuro, ele trouxe o futuro de uma forma mais rápida. Trouxe 5 anos em um aqui, né? Cresceu e isso só tende a aumentar. Então, disparou aqui, até 2018, a maior linha de produtos era Office Products e Cloud Service. E em 2019 já foi para Server Products, em 2020 disparou na frente do segundo colocado. Então 41 bilhões aqui dessa linha de servidores, né? 35 bilhões essa linha de Office Products, então eles vendem o pacote Office hoje por assinatura, né, para empresas, especialmente para empresas, tá? Elas têm que pagar, senão elas tomam multas bilionárias se elas piratearem software ou qualquer coisa do tipo. Windows, a linha do Windows ainda cresce bastante, né? Incrível. É óbvio que cresce num passo um pouquinho mais lento, mas se você reparar bem, de 2019 para 2020 cresceu 10%. Uma linha que já é consolidada no mundo inteiro, né? Incrível. A indústria está crescendo, né? A indústria continua muito em crescimento. Gaming seria tanto jogos quanto as subscrições que você tem para jogar online, né, jogar live, né, quanto também o aparelho em si, que seria o Xbox, né, vem crescendo aqui num passo relativamente lento, né, então 10, 11, 11.5, né, vendeu um pouquinho mais de Xbox, maravilha. LinkedIn, eles conseguiram aqui um resultado muito bom, desde que eles compraram o LinkedIn, eles conseguiram aí um resultado muito mais promissor, melhorando ano após ano, né, eles foram aqui para 8 bilhões, já é uma boa representatividade de receita. Search Advertising, então eu tinha comentado que o Bing, por exemplo, é um instrumento aí que eles conseguem rentabilizar, e eles rentabilizam um pouquinho, né? 7,7 bilhões de dólares, né? Um negócio pouco. Não tem nada como comparado ao YouTube, que fatura mais de 100 bilhões de dólares, né? Com a ferramenta de pesquisa deles, mas o Bing ainda traz um ótimo resultado para eles. Devices e tal. Aqui em termos de gráfico, né? Para você perceber a evolução, 2017, por exemplo, Server Products and Cloud Services era segundo colocado aqui, né? Então é legal você ver que eles meio que mantiveram, com exceção dessa linha aqui, eles meio que mantiveram o padrão, né? Então Gaming, Windows aqui, tudo na mesma posição de relevância, de representatividade da receita. Aqui um pouquinho sobre o balanço patrimonial deles. Então, Microsoft, eu estou precisando aqui de uma graninha agora, né? Você teria aí alguma coisa para emprestar? Eu tenho 13 bilhões em caixa aqui, ó, para tirar hoje do banco te dá
Coisa pouca, 13 bilhões de dólares. Mas eles também têm aqui, ó, Short Term Investments, ou seja, investimentos de curto prazo. Eles têm 123 bilhões, então isso aqui eles conseguem sacar em menos de um ano, né? O mesmo vale aqui para esses accounts receivable, inventário, que seria estoque, né? Other current assets, então eles têm um total aqui de 181 bilhões. Aí a primeira vez que você está analisando uma empresa, você chega aqui e você vê que ela tem um total aqui de ativos de 301 bilhões. Cuidado, tá? Na verdade, ela só tem 182 bilhões. Por quê? Isso aqui, ó, Goodwill, por exemplo, é quanto vale marcas que ela comprou, quanto que vale o LinkedIn, quanto que vale o GitHub, quanto que vale o Nuance, por aí vai. Não tem um valor tangível, né? Eles não conseguem transformar isso em caixa muito rápido, tá? Então é interessante quando você for olhar uma empresa, você olhar até essa parte aqui, né? Total Current Assets, que é 181 bilhões, 182 bilhões, que é o que eles conseguem transformar de fato em dinheiro no curto prazo, tá? E o mesmo vale para liabilities, que seriam as dívidas da empresa. Então eles têm aqui de curto prazo 182 bilhões, mas de curto prazo de dívidas eles têm 72 bilhões. De longo prazo de dívida, 183 bilhões, tá? Então eles estão muito tranquilos nesse ponto, né? Tem 110 bilhões sobrando em caixa, muito segura a operação deles, tá? Falando um pouquinho aqui da Azure, né? São mais de 32 data centers espalhados pelo mundo. Eles estão com data center em São Paulo, Estados Unidos, Europa, Ásia, eles têm em todo lugar, né? Então isso protege, traz uma segurança muito grande ao consumidor e eles conseguem, por ter muitos data centers e muitos clientes, eles conseguem ter ganho de escala, né? Então, apesar do custo fixo ser muito alto, né, para manter toda essa operação segura e rodando com alta disponibilidade, eles conseguem gerar muito ganho, porque o ganho de escala deles é muito grande, né? Então eles entregam muito para muitos clientes, isso fica barato para eles manterem a operação. Eles conseguem vender barato e ainda ter um lucro muito alto. Para você ter uma ideia aqui em termos de market share, esse quadrinho também trouxe da Google, eu devo trazer da Amazon também, porque é muito relevante essa receita para essas três, tá? Mas eles estão hoje aqui em segundo lugar. Um ótimo resultado para a Microsoft, tá? A Google Cloud, eu vejo que eles são um pouco mais inovadores, né? Quando eu penso em inovação puramente, eu vejo que o Google é um pouquinho acima da Microsoft, mas isso é um sentimento meu. Porque eu vejo que a Microsoft, ela vê que o negócio deu certo, ela vai lá e compra, né? Paga com um pouquinho de ágio, mas compra o negócio já rodando e dando certo. Ao passo que a Google, a Amazon, a Apple são empresas que de fato conseguem ser um pouco mais inovadoras, disruptivas, criar uns negócios um pouquinho mais fora da caixa, né? Mas ainda assim não importa, né? O que importa de fato aqui é que a Microsoft tem uma operação excelente, ela consegue distribuir o seu produto com muita excelência, tá? Eles estão em segundo lugar hoje aqui, 20% de market share. Uma coisa é fato, né? Uma coisa é fato. Esses três têm muito a ganhar com qualquer crise, com o crescimento dessa indústria, com o crescimento desse cenário de cloud. E aqui um ponto que me chamou muito a atenção, que eu fiquei preocupado, que eu voltei a ser humilde nas minhas análises, né? Que aumentou meu nível de humildade nas análises, é o seguinte. Tá vendo esse quadro aqui? Em azul, claro, é o Windows. E eu sempre pensei, quem que é o concorrente do Windows? Sistema operacional Windows. É claramente o Linux. Ou seja, o Windows da Microsoft, o Linux da Apple. Eu enxergava isso, não tem como você tirar o Windows das máquinas, não tem. Eles têm uma vantagem competitiva infinita. Pelo resto da nossa história, a gente vai continuar utilizando o Windows em nossos computadores pessoais e nos servidores, certo? Certo, mas aí que tá, nos computadores pessoais e nos servidores. Nunca me passou pela cabeça que uma concorrência poderia estar existindo em outro aparelho, em outro device, que se chama celular. Então, será mesmo que a gente vai continuar utilizando laptops e computadores pessoais pelo resto de nossas vidas? Pelos próximos 100, 200, 300 anos? Aquela visão que eu tinha de infinitude para a Microsoft, ela se foi nesse momento. Falei, não sei se daqui 100 anos a gente ainda está utilizando computadores pessoais. E nesse caso, olha só que incrível que acontece aqui, né? Quando a gente inclui sistemas operacionais de celulares, ou seja, iOS, Android e outros, você vai ver que a porcentagem do Windows caiu para 75%, aproximadamente. E essa é a mágica do setor de tecnologia, né? Você ter que ser humilde e aumentar ao máximo o seu nível de humildade e nunca falar, é óbvio que eles vão se manter.
Não dá para falar isso, né? Porque olha só, é um campo de visão completamente fora, né? Eu não estava enxergando que talvez outro aparelho fosse tomar todos os sistemas operacionais para eles. E nesse ponto, quem ganha? Android e iOS. Apple e Google. Então fica aí pra gente refletir, tá? Mas sim, hoje as pessoas continuam utilizando computadores pessoais, notebooks, servidores e tudo mais, tá? Ainda é muito grande esse número. E aqui também, para você ter uma ideia dos sistemas operacionais de celulares, né? Então Android ganha disparado aqui, segundo o iOS 19%, o resto fica aqui para Nokia, Windows, tal, e por aí vai. E aqui um pouquinho do market share de games, né? Que é bem interessante a gente analisar, isso é de março de 2019, porque afinal é a quarta maior linha de receita da Microsoft, né? Eles têm hoje 25% do mercado e eu vejo o PlayStation 5, aí o PlayStation de uma maneira geral, a Sony ganhando mais mercado, mas se a indústria crescer, eles crescem juntos, né? Então ainda que eles mantenham esses 25% de market share, eles estão muito bem colocados, tá? Então a gente tem aqui o Switch 19%, Xbox One 25%, PlayStation 4 26%. Aqui um gráfico um pouquinho apagado, né? Uma resolução muito baixa, mas eu peguei aqui para você ter uma ideia em termos de vendas, né? Então o PS4 vendeu mais do que o dobro do Xbox One. É disparado, assim, o melhor console, né? O que mais saiu, eles conseguiram entregar muito bem. A Sony é focada nisso, né? No PlayStation 4, não tem como. Xbox One aqui em segundo, aqui os mais vendidos, né? Então vem o 3DS, 2DS, Xbox 360, PS3, Nintendo Wii, PS Vita, Wii. Então eles estão em segundo lugar aí, vamos acompanhando com o PlayStation 5 e o Xbox. Vantagens competitivas, então chegamos num ponto bem interessante que eu gosto aqui, as vantagens dela. Confesso que foi a empresa que mais tem vantagens competitivas de todas as que eu já estudei, de todas. É um negócio absurdo, tá? Eles só perderam aqui nas vantagens no poder de barganha com seus fornecedores, tá? A gente vai chegar lá. Primeira vantagem competitiva, ganho de escala, eles têm 10, eles têm muito ganho de escala, né? Dificuldade de mudança, tem muita dificuldade de mudança, você não consegue hoje sair do Windows, vou usar o Linux porque eu quero, você não consegue, né? Não é simples assim, até você se acostumar com o Linux, demora bons meses, né? Demora um bom tempo. É mais fácil você mudar, por exemplo, do Android para o iOS do que mudar do Windows para o Linux, né? Hábito de consumo, sim, todo mundo utiliza isso diariamente, seja no seu trabalho, seja no seu computador pessoal, você utiliza o Windows. Poder da marca, o Windows, não tem o que falar, né? Baita poder de marca, nota 10 para eles. Grau de rivalidade com seus concorrentes, eu coloquei 2 aqui, justamente por eles terem várias frentes de negócio e todas as frentes de negócio eles terem concorrentes à altura. Então, se você pega, por exemplo, grau de rivalidade com seus concorrentes em cloud, é altíssimo, eu colocaria uma nota maior. Você pega grau de rivalidade com seus concorrentes em sistema operacional, quase 0, né? Em pacote Office, 0, né? Então, assim, na média eu coloquei aqui 2, né? De 0 a 10, número 2. Ameaça de produtos substitutos, eu coloquei que 0, apesar de que a gente não sabe, né? De novo, né? Esse 0, ele nunca é um 0 absoluto, tá? Tenha ciência disso. Sempre pode existir alguma coisa. É um 0 para efeito de estudo. Ameaça de novos concorrentes, eu coloco aqui como 0. Praticamente impossível você bater de frente hoje com todas as linhas de produto deles. De gaming, de Office, de Windows, de computadores, né? É muito difícil. Talvez de computadores seja mais fácil você criar uma linha de computadores de hardware, seja talvez a mais fácil com um baita de um investimento gigantesco, uma chinesa aparece aí, Xiaomi, né, de celulares, está indo bem pra caramba, né? A gente não sabe. Poder de barganha com seus clientes, 10. Porque você não tem opção. Você vai comprar um computador e qual é o sistema operacional que eu vou utilizar? Windows, né? Poder de barganha fantástico. Poder de barganha com seus fornecedores, 5, porque seus fornecedores, de certa forma, eles produzem tecnologia com muito valor agregado, detêm muito conhecimento, então é um pouco delicado, né? Grau de antifragilidade, 10, se provou aí, eles conseguem sair bem de qualquer caos. Na verdade, uma das grandes vantagens competitivas, eu já vou comentar sobre isso, é que eles se beneficiam do caos, tá? A gente vai falar sobre isso agora. Por sinal, vantagens de se investir na Microsoft. Vou pedir aqui para o editor ele abrir a tela, porque eu vou te pedir um grande favor, né? Esse é o momento que você deixa um like aqui no vídeo para agradecer essa uma hora aqui
que eu estou falando com você, na verdade duas, né? Porque eu já gravei esse vídeo uma vez, é a segunda vez que estou gravando, então deixa o like, se inscreve aqui no canal para você ter mais conteúdos como esse, isso ajuda bastante aqui o canal a crescer, né? Eu quero crescer de uma forma com qualidade, eu quero que você, sócio raiz mesmo, esteja aqui comigo. Se eu vou ter 1 milhão, 10 milhões de inscritos, isso é papo para outra hora, né? O momento agora é o seguinte, né? Você que gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal e compartilha esse conteúdo. Eu vou trazer mais estoques aqui, vou trazer mais ações americanas e eu quero te trazer essa consciência de você investir com precisão, com qualidade no exterior, tá bom? Então é isso, pode voltar a tela aí. Vamos falar aqui das vantagens de se investir na Microsoft. Espero que você já tenha deixado o like aqui. Vamos lá, é uma empresa global, então ela atende todos os mercados, ela fatura em euro, em dólar, em real, em yuan, em tudo, né? Em todas as moedas, ela não tem esse problema cambial. Então, por ser uma empresa global, ela não se expõe a um risco específico. Portfólio extremamente diversificado de todas que a gente já estudou aqui, ela é que tem ali as linhas de receita mais diversificadas, né? Então, você vê que nenhuma é estridente para cima, como acontece com a Google, né? Mas 70% de advertisements e 30% do resto. Não, eles são muito regulares, né? Talvez daqui para frente a gente veja aí cloud assumindo uma boa porcentagem, mas acho muito difícil que assuma, por exemplo, 50% da receita deles. Muito difícil mesmo, né? É um portfólio muito diversificado. Líder no segmento desde sempre, desde que nasceu a Microsoft é líder no segmento. O usuário possui altíssima dependência, altíssima mesmo, né? Você depende do Windows para sobreviver. Ele faz parte da sua vida, o Office, Word, Excel e tudo mais, tá? Público de todas as idades, classes sociais e etnias, eles não têm nenhuma distinção. Minha mãe utiliza o Windows, minha avó utiliza o Windows, todo mundo utiliza o Windows, meu sobrinho utiliza o Windows, né? Não tem como fugir. Vem se provando no tempo, então das techs é uma das que mais tem assim prova no tempo, né? É uma empresa de disrupção, pode ser disruptada e vem se mantendo há 46 anos, né? Excelente ponto para ela. Extremamente inovadora e tecnológica, apesar de eu ter colocado extremamente, eu vou colocar aqui, né, eu já vou comentar um pouquinho mais, que ela fica um pouco mais para trás em termos de fato inovar e colocar algo lá na frente e falar, ó, isso aqui vai ser disruptivo, né? Ela fica um pouquinho para trás nesse sentido. Várias frentes em altíssima expansão, 5 anos antecipado em um, então ela tem lá vários negócios e conseguiu trazer 5 anos em um, no ano que passou aqui de 2020, né? E deve continuar nessa crescente fortíssima e vários estão em expansão. Não é só cloud server, é também o gaming. As pessoas estão jogando mais hoje. O próprio Facebook ele incentiva que as pessoas elas joguem, né? Eles pagam para as pessoas jogarem. Aí vai lá a Sony, por exemplo, Facebook, divulga meu jogo aqui, paga aí para os influenciadores, produtores de conteúdo jogarem meu jogo. E o Facebook vai lá e paga para esses influenciadores passarem o dia jogando. Então o mercado de games está muito aquecido. E eles se beneficiam da indústria como um todo. Asset light, conforme a gente viu, que é patrimônio light, eles não precisam de muita gente no administrativo, apesar de gastar 5 bilhões de dólares, 5 bilhões de dólares não é pouca coisa, tá? Apesar de gastar isso, eles gastam pouco percentualmente comparado ao tanto que eles receitam, né? Então eles têm pouca estrutura e conseguem receitar muito. Excel e Windows, para mim, grandes vantagens competitivas, né? As maiores aí deles. São incríveis essas vantagens, acho muito difícil que acabe um dia. Altíssima qualidade ESG, é uma empresa que se preocupa muito nessa linha de ESG. Resultados crescentes há décadas, não tem pontos relevantes de fragilidade, principalmente a Microsoft, que tem várias frentes de negócio, né? Se acabou o Windows, não tem problema, tem várias outras frentes de negócio. Nenhuma corresponde lá a mais de 20% do seu faturamento. Empresa compradora, então, mesmo nos dias de hoje, né, ela sempre teve esse perfil de sair fazendo aquisições. Ela continua com esse perfil, né? A única diferença é que hoje ela gasta mais. Antes ela fazia várias compras de 1 bilhão, hoje ela faz várias compras de 7,5 bilhões. É um negócio absurdo, né? Se comprovou antifrágil na possível maior crise da nossa geração, então ela conseguiu passar de uma forma sublime dessa crise, tá? Eficiente, expansiva e com margens generosas, tem uma margem líquida de 30%. Uma empresa que investe tudo que investe em pesquisa e desenvolvimento e ainda consegue uma margem líquida de 30% aproximadamente. E mesmo tendo um mercado extremamente consolidado, ainda tem muito a crescer. Isso eu vejo como uma grande vantagem dela, tá? Ela tem muito a crescer. De novo, você tem que alinhar as expectativas, né? Uma empresa que está crescendo demais, os negócios podem dar muito certo, podem dar uma estacionada, pode cair um pouquinho,
Mas no longo prazo, investindo 20 bilhões em pesquisa e desenvolvimento, a tendência é que de vez em quando aconteça exatamente o que aconteceu com o Cloud Server. Então você, como investidor, você tem que ter essa paciência que às vezes um projeto vai se maturar, se desenvolver e virar tendência em 10, 15 anos. Tá? Então tem que ter paciência para investir, especialmente nesse tipo de empresa. Grande parte da geração cada vez mais previsível, então o cloud ele é mensalizado, anualizado, né? Então cada vez mais previsível quanto que vai entrar de caixa na empresa. E aqui uma das poucas técnicas que dificilmente deixará de existir em 100 anos. Eu tenho essa teoria a respeito da Microsoft, justamente por ter tamanha vantagem competitiva, principalmente com Excel e com Windows, né? Quando eu penso no cenário daqui a 100 anos, é uma das poucas que eu vejo aí que devido à diversificação de produtos ela ainda pode existir, talvez faturando metade, talvez faturando 10 vezes mais, mas eu acho difícil ela como um todo ser disruptada. Alguns produtos em específico e pela diversificação dela ela acaba se protegendo bastante. E uma das maiores vantagens competitivas dela, né, sempre se beneficia do caos e da concorrência. O que aconteceu? Lá no passado, as empresas elas estavam buscando para saber quem entregaria o melhor hardware, quem entregaria a melhor placa de vídeo, quem entregaria o melhor computador completo, quem entregaria o melhor servidor. Enquanto isso, a Microsoft, sua posição, ela simplesmente pensava o seguinte: não importa quem ganha essa guerra, eu vou fornecer sistema operacional para todos eles. Então, para ela, pouco importava quem ganharia, né? E ela mantém essa característica até os dias de hoje, né? Pouco importa para ela se você vai utilizar o Excel pelo seu celular da Samsung, pelo seu computador da Dell, pelo seu computador da HP, pelo seu Macintosh, né? pelo seu Apple, pouco importa para ela, vai continuar entregando o pacote Office para você, né? Então ela se beneficia de qualquer momento, né? Ela é aquela que está um degrau acima, que se beneficia da concorrência embaixo. Então esse é um baita ponto positivo para ela. Mas obviamente que toda empresa tem suas desvantagens, né? Então tem que trazer isso aqui também para você. O Android reforçou que eu devo ser humilde, né? Eu devo ser sempre humilde com minha linha de pensamento e jamais dizer, isso aqui jamais pode ser disruptado. Tudo não pode ser disruptado até ser disruptado, né? O que pode acontecer com qualquer linha de negócios deles. Como vai ser? Não faço a menor ideia. Não tenho a menor ideia, não consigo enxergar alguma coisa que substitua o Windows, substitua notebooks, que substitua computadores pessoais, que substitua videogames. Eu não consigo imaginar, né? Mas até que venha algo que me prove o contrário, né? Então eu tenho que manter a humildade, principalmente no setor de tecnologia. Pode sofrer limitações de aquisições, ela já é uma gigante, já sofreu muito com um monopólio, já apanhou demais, já pagou muita multa referente a isso, ela pode continuar sofrendo, principalmente limitações. Microsoft chega, não vai mais comprar. Mas eu preciso, é a melhor coisa que aqui para entrar na estratégia da empresa. Não pode. Risco do desconhecido regulatório. O que é o desconhecido regulatório? Obviamente ele não é conhecido e como a gente está passando por um momento que as empresas estão cada vez mais globalizadas, a gente não sabe o que vai ser das novas regulamentações a nível mundial, a nível global, né? Já falam aí do imposto global de 15% para empresas que, por exemplo, estou sediado nos Estados Unidos, mas vendo na Irlanda, mas vendo no Brasil. Como que eu vou vender esse produto, né? É justo eu pagar uma taxa, por exemplo, às vezes de paraísos fiscais e vender em locais que o imposto é mais alto, né? Então já estão pensando em criar um imposto global. Esse é um conhecido, né? E o desconhecido, o que está por vir com a consolidação desse mundo globalizado, né? A gente não sabe. Risco do desconhecido tecnológico, justamente o que a gente comentou da questão de disrupção, tá? Organização da internet pode acarretar custos, então a internet ela está cada vez mais organizada, né? Restringindo alguns conteúdos e centralizando em poucos players. Hoje você não abre mais tantos websites como você abria no passado. A quantidade de sites que você abre hoje é muito menor, então está consolidando. Google, vou pesquisar alguma coisa relacionada a varejo, você já tem um site lá para pesquisar. Alguma coisa relacionada à tecnologia, você já tem o seu site lá de confiança. Está cada vez mais consolidando, né? E com essa consolidação fica mais fácil de organizar, de chegar nesses top de linhas e falar, gente, vamos colocar algumas restrições aqui, né? Então existe esse risco aí da organização na internet que sempre pode acarretar custos. Amazon, Microsoft, Oracle, Google aqui no Cloud Service, acabei esquecendo de incluir o Google, né? Então são os grandes players aí, né? Existe esse risco especificamente da linha de Cloud Service deles, tá? Uma opinião própria.
sempre levemente atrás da tecnologia, para mim é uma desvantagem, né? Me confirme se faz sentido isso, deixei aqui bem enfatizado, né? Isso aqui é uma conversa a dois, né? Apesar de só eu estar falando, eu quero ouvir de você. Você tem o campo dos comentários aqui para dizer o que você quiser, né? E eu quero saber se faz sentido isso, que ela é sempre um pouquinho mais para trás do que uma Apple, por exemplo, uma Amazon, uma Google, que são muito para frente, né? De fato, vamos disruptar todo o mercado, né? E a Microsoft, ela fica assim, disruptou, beleza, agora eu compro. Parece que é o case dela, né? Mais uma desvantagem, pirataria, que ela já controla muito bem, né? Como que ela controla a pirataria? Ela deixou de ser aquela empresa, ela viu que o pessoal ia continuar fazendo cópia de CD, até que ela pensou, vamos fazer um negócio aqui, vamos fazer de um modelo que não compensa a pessoa ela copiar um CD. Então os jogos eles foram sendo produzidos cada vez mais, pelo menos a parte de game, né? Cada vez mais para rodarem online. Os seus produtos Microsoft Office, Windows, eles também estão sempre mais caminhando para serem utilizados diretamente online. E se você precisa de online, você precisa de autenticação. Se você precisa de autenticação, você precisa ter um login, né? Para ter um login, você precisa pagar. Então, esse modelo, né, vem fugindo da pirataria. Não compensa mais eu simplesmente fazer uma cópia de um CD e colocar aqui no meu computador, né? Não tem mais por que fazer isso. Ou jogar um jogo pirata. Para que eu vou fazer isso, né? Aí eu não consigo jogar online, perco um monte de feature. O jogo offline é uma porcaria, né? E por aí vai. É a maneira que eles vêm driblando. Mas tem sempre esse risco da pirataria. Por último, então, Sony PlayStation aí acaba batendo de frente, porque eles vêm dominando bastante esse mercado de game, né? Poderia acarretar numa redução de uns 10 bilhões no longo prazo, talvez se descontinuar o Xbox. O que eu acho difícil, porque eles estão investindo para bater de frente e pelo menos manter a linha deles desse negócio, beleza? Participe da próxima escolha, acredite ou não, eu te ouço, né? Deixa eu te explicar como funciona, eu sempre levo os comentários que vocês deixam aqui, a estoque que eu deveria analisar, eu levo para uma votação no meu grupo do Telegram. E esse grupo, eu jogo lá todas as empresas, na outra, em segundo colocado, né, deu a Johnson & Johnson, ela ficou páreo, né, deu um empate, na verdade, tá? Então eu coloco lá todas as opções que vocês colocam aqui, eu jogo nessa enquete e vocês decidem por mim. Então joga aqui nos comentários que eu vou jogar lá no Telegram, você vai lá no Telegram e você dá o seu voto. É bem democrático mesmo e eu tenho literalmente feito as que vocês me pedem, tá? Literalmente, beleza? E seja um sócio ativo. Fiquei 1h e pouco aqui falando, eu quero saber o que faltou falar dela, né? O que você aprendeu, o que te surpreendeu, o que foi um chocante aí a respeito da Microsoft e o que eu te agreguei de conhecimento. Isso aqui é uma conversa mesmo, eu quero literalmente ouvir, eu quero que a gente seja mais próximo, que não seja simplesmente ouvindo aqui, gravar um conteúdo para você e você ficar só ouvindo, né? Eu quero que de fato você curta esse conteúdo. Agora o editor ele vai trazer aqui para a tela grande, porque eu vou agradecer demais o seu tempo e atenção disposto. Muito obrigado por ser um sócio assim, tão raiz e tão atento a tudo que eu falo aqui. Eu espero que eu tenha valido demais o seu tempo. Muito obrigado e até o próximo vídeo, sócio.